Eu percebo que nas experiências que nós temos, em praticamente todas, nós conseguimos ver algo sobrenatural da atuação de Deus. Não sou eu que converto as pessoas, é Deus que converte. Agora, Ele usa a gente quando nós nos colocamos nessa posição. O movimento do discipulado aqui na nossa igreja tem acontecido assim, é um evangelizando o outro. E esse movimento não vai parar, ele vai continuar até a volta de Jesus. Há alguns anos atrás, eu fui transferido para uma igreja que reunia muitos médicos. E algo que me chamava a atenção é que nós não tínhamos muitos resultados. E em algum momento alguém disse assim, pastor, vamos plantar uma nova igreja com um foco específico missionário? E ali começou o projeto do plantio de uma nova igreja aqui em Manaus, na Ponta Negra, pensando nas pessoas mais favorecidas da sociedade, incluindo a classe médica. O que eu vi foi uma coisa maravilhosa. Muitos que antes estavam passivos passaram a trazerem os seus amigos. Os pequenos grupos foram abarcando esses relacionamentos. E assim foi chegando outro. Um deles foi o Marcelo Loquete. Nunca tinha lido um capítulo da Bíblia. Não tinha experiência religiosa. Quando eu cheguei em 2011, comecei a trabalhar como Hospital Adventista, é um dos grandes hospitais de Manaus. Eu tive a sorte de entrar para o corpo clínico do hospital. Sempre fui de família católica e meu pai tinha grande apreço, pelo kardecismo, ou seja, pelo espiritismo, mas nunca fui de frequentar nenhuma igreja. E aí, Deus usou uma situação na vida dele extraordinária para mostrar que Ele existe. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma neoplasia, um câncer. Nós entramos, fizemos a cirurgia dela. A princípio, uma cirurgia muito trabalhosa. Após 2 dias na UTI, eu perdi essa paciente, ela faleceu. Eles sabiam que o caso realmente era um caso muito grave, mas não era o nosso... A gente nunca espera que isso aconteça, E essa paciente, ela tinha uma irmã distante que não morava em outro estado, inclusive, não sabia qual era a realidade dessa paciente e quando essa irmã tomou conhecimento que houve essa perda, essa irmã começou a me mandar mensagens para mim, que ia preparar um trabalho, enfim, sobrenatural, que eu ia ter que sofrer, ia ter que pagar, e eu comecei a ficar muito assustado. Então a gente começou a perceber uma opressão, a gente começou a sentir que o ambiente estava muito carregado, decidimos fazer uma viagem, dar um tempo, enfim, para eu também me recuperar desse baque que foi a perda dessa paciente. Quando a gente voltou, eu falei, bom, agora eu acho que a coisa está mais tranquila. E a gente estava dormindo um dia em casa, e lá pelas 2 da manhã, 3 da manhã, eu comecei a ter um pesadelo, uma coisa muito opressora mesmo, sonhando com espíritos, gritaria. De repente, no meu quarto, a gente tinha um espelho colado no armário, e esse espelho quebrou. Você imagina, você dormindo, um barulho desse, parece que está entrando um tanque de guerra na sua casa, às 2 da manhã. Quando aconteceu isso, eu falei para minha esposa, Fê, não tem condição, eu não aguento mais. Essa sensação de estar sendo perseguido, essa sensação de estar sendo oprimido, vamos fazer alguma coisa. E aí a minha esposa falou assim, olha, eu conheço uma pessoa, ela frequenta a igreja no Alphaville,
E ela sempre me convida para ir lá no Alphaville. Aí a Camila sugeriu, olha, por que você não leva o pastor Ricardo um dia, né, na sua casa para ele ouvir a sua história, né? Ótimo. E aí ele ouviu a nossa história, né? Ficou muito sensibilizado, sim, ele entendeu o que a gente estava passando. E quando ele falou uma frase, vocês não precisam ter medo de nada. Deus está com vocês, não cai uma folha ou um fio de cabelo sem que Deus saiba. Quando o pastor foi embora de casa, era inexplicável, parecia que a gente estava flutuando, aquela sensação ruim desapareceu. E aí eu me propus, né? Falei, bem, pastor, quanto que é a sua visita, né? Quanto que eu vou fazer um cheque aqui dele. Bem, vocês gostariam de pagar? Daí ele tirou um guia de estudo bíblico, né? Falou, olha, se vocês quiserem mesmo pagar, vocês, se quiserem, podem fazer esse estudo bíblico, né? Se vocês não se importarem, eu ficaria muito honrado de dar esse estudo para vocês. Toda semana o pastor Ricardo vinha em casa, domingo à noite, chuva, sol, ele vinha. Após 2 anos de estudo bíblico, a gente pôde tomar esse passo de uma forma mais firme no sentido do batismo. Os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu me vejo e nos vejo como colaboradores de Deus, porque na realidade é Deus que está fazendo tudo isso. O movimento do discipulado aqui na nossa igreja tem acontecido assim, é um evangelizando o outro. E aí eu posso me lembrar do Fausto, que operava junto com o Luiz e que trouxe o Luiz e a Ana Andréia, sua esposa. Posso me lembrar da Gabi, que trouxe a Cissa, estudante de medicina, sua colega de quarto. Eu penso no Guilherme, que não desistiu e que trouxe o Franklin e a Anne. E a história não para por aqui. Esse movimento não vai parar, ele vai continuar até a volta de Jesus. Hoje eu posso dizer que o meu filho, ele tem 1 ano e 4 meses, ele é adventista de berço, coisa que eu jamais imaginaria anos atrás. E eu e minha família empregamos os nossos talentos na igreja para atingir o maior número de pessoas possíveis.